Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Eu sou o Lucas Rodrigues e está começando mais um Amazonas 1 Entrevista. Seja muito bem-vindo, compartilhe essa transmissão ao vivo nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube e continue nos acompanhando. Aqui ao meu lado, a doutora Eucilene da Silva Rocha. Doutora Eucilene, seja muito bem-vinda ao Amazonas 1 Entrevista. A doutora Eucilene vai falar um pouquinho para a gente sobre as mudanças na lei eleitoral para 2022. Mas primeiro eu vou pedir que ela se apresente. Doutora. Boa tarde, Lucas. Um prazer estar aqui no Amazonas 1. Eu sou Eucilene Rocha, sou advogada, sou sócia da Rocha Stone Sociedade de Advogados, professora universitária, faço parte do Comitê de Combate à Corrupção do Amazonas e também da Academia do Amazonas de Cultura e Letras. No mais é isso. Doutora Eucilene tem um currículo bastante extenso, mas não vale a pena porque o tempo é bem escasso. Doutora Eucilene, a gente vai conversar um pouquinho sobre a lei eleitoral, as mudanças que a gente vai ter para 2022, o que a gente pode esperar. Mas primeiro, eu queria que a senhora falasse um pouquinho. O Congresso Nacional aprovou essa mudança recentemente, acredito que foi no mês de outubro. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado aprovaram essa mudança. E, concretamente, o que muda para a gente? A gente vai ter algumas mudanças que se aplicam já em 2022, mas outras se aplicam só a partir de 2024, 2026. Eu queria que a senhora falasse para a gente quais são essas mudanças de fato. Bom, das mudanças que vêm, para as mudanças na legislação eleitoral para 2022, sendo efetivada tem algumas mudanças que estão até para 2030, essas mudanças elas têm um objetivo claro. Então, dentro dessas mudanças, dos objetivos é realmente combater candidaturas laranjas, e também dar paridade para todos os partidos, para que todo mundo consiga se eleger e bem como o melhor controle do fundo partidário ali. Porque hoje, infelizmente, às vezes acontece, existe já, a lei ela já fala da distribuição do fundo partidário, mas uma vez distribuído, como que o partido vai distribuir ali dentro para os seus candidatos, isso aí já é um critério dele. Não tem fiscalização, você não consegue visualizar se ali dentro tem candidaturas laranjas, Então, ali, no início, precisa atender o que a legislação fala do 70-30. O que é o 70-30? No mínimo 30% de cada gênero, ou seja, masculino ou feminino. Então, a legislação já fala que tem que atender esse 70-30. Mas, na prática, de forma efetiva, às vezes se atende o que a legislação pede inicialmente, mas eficazmente acaba que tem candidaturas ali que são laranjas. Por exemplo, em período eleitoral é comum você ver em alguns partidos, alguns candidatos ali, principalmente candidatas, mulheres, onde não tem nenhum voto, não tem nem o seu voto. Então isso aí é de se estranhar. Entendi. Doutora, em relação à questão de mudanças, digamos assim, mais efetivas, digamos assim, o que a gente vai poder ver? Assim, existem mudanças que são uma coisa mais de bastidores, sim, mas em relação a mudanças mais efetivas, o que a gente pode esperar para 2022, para essas eleições? Para 2022, você tem a questão da distribuição do fundo partidário. Então, assim, tem o que está sendo muito discutido, que entrou aí, a questão do voto em dobro para mulheres e negros. Isso, exatamente. Então, quando se fala do voto em dobro, há-se uma discussão, há um entendimento, mas esse voto em dobro é para fins de distribuição dos fundos partidários. Como é que funciona isso, doutora? A senhora pode explicar mais certinho? Efetivamente, na prática, hoje eu não consigo te explicar, porque a legislação vai entrar em vigor em 2022, então é quando a gente vai conseguir verificar a eficácia realmente, como que está funcionando, se está sendo eficaz, se está atendendo aquele objetivo inicial. Hoje em dia o que nós temos é perspectivas, a lei foi aprovada, como que ela vai ser aplicada na prática a gente não tem. Mas o que seria? O voto em dobro. Então, assim, o voto em dobro para fins partidários para mulheres e negros, com o objetivo que aqueles recursos sejam distribuídos de forma igualitária e também para combater as candidaturas laranjas. Doutora, em relação à questão de candidaturas laranjas, queria até lhe fazer uma pergunta. A senhora falou que um dos objetivos dessas mudanças seria justamente combater as candidaturas laranjas. Ainda assim, existe uma possibilidade de que isso aconteça, candidaturas laranjas ainda aconteçam mesmo com essas mudanças ou não? Olha, além dessas mudanças, é bom enfatizar aqui
porque as candidaturas laranjas hoje elas atingem principalmente mulheres, né? Mulheres, negros ali, quando você fala de minorias. Sim. Então, assim, porque se hoje em dia ainda se tem não se tem muito incentivo para que as mulheres participem de política. Ainda tem-se um meio, pode-se falar de certa forma um pouquinho machista. Então, existe muita violência política. E foi sancionada a Lei 14.192. É uma lei bem novinha. Essa lei, ela vem visando combater a violência política. Então, junto com essa mudança aqui, né, da legislação eleitoral para 2022, também vamos ter essa lei aqui que vem combater a violência política, que uma vai dar suporte para a outra. Eu acredito que a aplicação das duas vai tornar mais eficaz, principalmente combater a candidatura laranja, porque se você tem esse tipo de candidatura, de certa forma está acontecendo uma violência ali dentro, né? Ou porque a mulher tem acredita-se, né, tem uma crença, a mulher não tem que participar de política, ela não tem competência, ela não tem conhecimento, então ela está entrando para a política para atender ali o que a legislação fala, o 70-30, mas na prática em si não se tem incentivos, né, não se tem distribuição de fundos para a candidatura dela, acaba que ela está ali a fim só realmente de preencher para atender um requisito. É isso, na prática é atender um requisito. Então, com a legislação de combate à violência política, eu acredito que vai ser mais efetiva. Mas realmente, essa efetividade a gente vai conseguir ver a partir de 2022. Por que eu digo a partir de 2022? Porque 2022 vamos ter as eleições, vamos conseguir medir durante o período eleitoral, porque a legislação ela prevê, né, tanto você combater como prevenir desde o período eleitoral até realmente ali a efetivação do cargo e durante o seu mandato. Entendo. Então, assim, durante esse período a gente vai conseguir verificar essa efetividade. Entendo. Doutora, a gente não tem só a questão da... Perdão, eu vou reformular a série da pergunta. Não, tranquilo, sem problema. Então, basicamente, para 2022, as mulheres vão chegar mais fortalecidas. Sim. Candidaturas femininas vão chegar mais fortalecidas, com mais recursos, com mais voz, digamos assim. Seria exatamente isso, né? Sim, sem falar que, assim, desde das eleições, por exemplo, foi-se criado o Observatório Feminino, não sei se você já ouviu falar. Talvez é um Observatório Nacional, onde ele tem o objetivo de incentivar, né, de promover cursos, de capacitar as mulheres para participar, né, das eleições. E o observatório, ele vem dando esse incentivo, nas eleições passadas já fez todo um trabalho, foi instalado aqui no Amazonas, né, tem uma frente aqui, nós temos a doutora Aparecida Veras, a doutora Anne Luiz, a doutora Maria Benigno, elas estão à frente como coordenadora desse projeto aqui no Amazonas. Então, assim, se tem esse incentivo. Agora, a efetividade, realmente, eu acredito que ela vai demorar um pouquinho mais. Né? Hoje em dia, se você for verificar o número de mulheres aqui no Brasil, principalmente, é bem inferior ao número de homens. Só que, por mais que você tenha, pelo menos aí eu já vou começar a dar um ponto de vista pessoal, por mais que você tenha mudança na legislação eleitoral, você tenha uma lei ali que combate a violência política contra as mulheres, é um trabalho que ele precisa realmente ser efetivo. Por quê? O que se tem pregado, né, até hoje, não digo que é 100%, ou mais, de forma às vezes até velada, é que a mulher muitas vezes não tem capacidade, né? Porque a mulher ela engravida, ela tem filho. Então, assim, tem vários fatores ali, né, que acredita-se que a mulher não tem que estar em meio político, porque não é o perfil da mulher. Isso aí é uma crença, né, que se prega. Então, para você combater, você não consegue de um ano para o outro. Mas com efetivação de leis, fiscalização, você tendo mais eficácia, é claro que as mulheres vão começar a participar, né? Vai ter um maior número de mulheres engajadas. Como já se tem hoje, eu acho que se você olhar para o nosso passado até hoje, já evoluímos bastante. Tivemos uma evolução assim, muito significativa. Entendi. Doutora, a gente está falando de violência política, eu quero entrar um pouco nessa seara. Por que então, a violência política? Existe sim, a gente sabe, mas por que a gente não tem tantas denúncias assim de violência política? Por que as mulheres não conseguem denunciar essa violência política? Primeiro, às vezes, né, a pessoa ela não enxerga. Assim, porque nós trabalhamos, por exemplo,
Vou voltar ao contexto. Nesse mês de outubro, nós trabalhamos muito a questão do Outubro Rosa e falamos muito sobre a Lei Maria da Penha, ali que tem 5 tipos de violência. Normalmente, as pessoas que são vítimas de violência, elas conseguem enxergar 2. Quando você vai para a violência política também, muitas das violências que acontecem ali, elas são de formas veladas. Então, a mulher, às vezes, a mulher, o negro, o índio ali, a minoria, está passando por aquele tipo de violência, às vezes até mesmo uma pessoa que está sendo discriminada, só que ela não enxerga aquilo como violência, entendeu? Ela vai enxergar, por exemplo, o que aconteceu com a deputada, eu acho que foi final de novembro, foi início de dezembro, onde um colega passou a mão nos seios dela, né? Então, assim, aquilo ali, todo mundo, poxa, é violência, né? É uma violência sexual, todo mundo viu ali. Só que outros tipos de violência, até devido à educação que a gente tem, o nosso método de vida, a cultura que somos inseridos, às vezes você não consegue enxergar como uma violência. Vou dar um exemplo, né? Inventar histórias inverídicas, mentir, né? Contar uma história ali com o intuito de denegrir uma mulher, né? Com o intuito de causar uma imagem nela negativa ali diante da sociedade. Isso hoje, com a nova legislação, aí a lei de combate à violência, é uma violência política. O fato de você falar do corpo da mulher, ela é muito nova, ela é muito velha, ela é muito magra, ela é muito gorda, ela é muito isso, ela é muito aquilo. Falar da vestimenta é uma violência política. Fazer comparativos, né, que você vê, às vezes fazem entre uma e outra, isso é uma violência política. Interromper ali a mulher, ela está tendo um debate ali, todos falaram, na hora que ela vai falar, ela é interrompida, não deixa ela falar. Isso é uma violência política. Acontece, só que às vezes de forma velada, e muitas vezes a pessoa que está sofrendo, ela não enxerga. Então, realmente, você tem que discutir sobre os assuntos, você tem que debater os assuntos, você tem que levar os assuntos para conhecimento das pessoas, para que as pessoas comecem a enxergar que aquilo não é natural, aquilo não é normal. Não é que, então nada vai mais poder ser feito. Não, não é nesse caminho. É realmente no intuito de que algumas atitudes, elas inibem, elas coíbem, elas intimidam, elas envergonham, elas humilham, elas diminuem as pessoas. Então, isso não é natural. Exatamente. Doutora, a gente, uma outra seara agora, a gente falou sobre os direitos das mulheres, que vai afetar para as mulheres na lei eleitoral, mas agora eu quero perguntar à senhora, fidelidade partidária. Tem um ponto na nova legislação que a gente vai ter em relação à fidelidade partidária. Como é que vai ser isso? A senhora pode explicar melhor? Bom, quanto à fidelidade partidária, né, os candidatos eles já podiam trocar de partido, né? Sim. Só que às vezes muitos perdiam ali, né, o seu mandato. Então agora, desde que ele tendo anuência ali, sendo permitido, ele vai, né, ele pode fazer essa migração de partido, mas ele não perde o seu mandato. Até porque o candidato ele foi eleito, né, não quando você vota, a população vota, ela não vota especificamente no partido X, ela vota no candidato X, não é isso? Eu vou votar no fulano de tal, não vou falar o nome de ninguém aqui para não ter problema depois. Tranquilo, fica à vontade. Tá fazendo propaganda ali para fulano, não. Então a gente evita esse tipo de problema. Mas é nesse sentido, né? Desde que ele pode fazer essa mudança sem problema nenhum, tem na anuência, ele não vai perder ali o mandato dele. Entendo. Doutora, a gente teve um caso, acho que cerca de 2 anos atrás. Aí nessa questão só a questão da mudança partidária, antes ela já era permitida, né? Quando a pessoa sofria grave ameaça, né? Quando ali dentro do partido dela, ela já não conseguia mais trabalhar. Então ela já podia fazer essa mudança sem perder. Hoje em dia o que entrou foi essa questão, que tendo a permissão do partido, ela pode mudar. Pode falar. Entendi. Desculpa de ter interrompido. A gente teve até um caso alguns anos atrás, recentemente na verdade, de um vereador que na Câmara Municipal ele foi trocar de partido. Nessa troca ele acabou perdendo porque o partido julgou que o mandato pertencia ao partido, não ao vereador. Porque na legislação anterior, a questão de mudança realmente, ela só podia acontecer em situações graves, né? Que ele saía. Se ele saísse, né, durante ali o período dele, realmente ele perdia. É uma questão realmente da legislação. Entendo. Entendeu? Doutora, em relação a essa questão
de fidelidade partidária, isso vai, como é que eu posso dizer, deixar o candidato, o parlamentar, porque isso se aplica mais em que está no legislativo, né? Que cargo majoritário, a situação já muda. Vai deixar mais fortalecido, então, o sistema legislativo? Mas antes da senhora responder, desculpa, precisar interromper só um pouquinho, porque agora a gente vai ter o nosso intervalo comercial e na volta, a doutora Eucilene vai responder nossa pergunta sobre fidelidade partidária na legislação eleitoral. A gente já volta. O novo Refis 2021, lançado pelo governo do Amazonas, está oferecendo descontos de até 95% em juros e multas de débitos em impostos e contribuições estaduais. Por isso, não fique de fora e aproveite a oportunidade para se regularizar. Os descontos vão atender pessoas físicas e empresas inadimplentes com IPVA, ICMS, ITCMD e débitos com fundos e contribuições como UEA, FTI, FMPES e FPS, vencidos até 31 de março de 2021. Interessados em receber os descontos, podem aderir ao Refis 2021 até 31 de dezembro pelo site da Cefaz no endereço www.cefaz.am.gov.br. Dessa forma, o governo segue trabalhando na recuperação econômica local, ajudando a diminuir a inadimplência e ampliando recursos que serão revestidos em benefícios para a população. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Cansado de ter problemas com a conexão da internet da sua empresa? Não aguenta mais esperar horas e horas para baixar ou enviar um único arquivo? Então venha logo para a Logic Pro e tenha a melhor internet empresarial do Norte. É a internet na velocidade da luz, com qualidade, segurança e atendimento especializado 24 horas por dia para solucionar todas as suas necessidades. Ligue agora mesmo para 3090 4000 ou acesse www.logicpro.com.br e conheça as nossas soluções. Logic Pro, internet empresarial de verdade. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br. Não dá. Voltamos então dos nossos comerciais. Seja muito bem-vindo de volta, você que está acompanhando a gente. Estou com a doutora Eucilene Rocha. A gente está conversando sobre as mudanças na legislação eleitoral para 2022. Doutora Eucilene, antes do intervalo a gente falava sobre a questão da fidelidade partidária e eu perguntei da senhora se isso vai fortalecer, de fato, os parlamentares, tipo assim, a individualidade deles, a opinião deles. Essa questão da flexibilização da fidelidade partidária. É isso que vai acontecer? Olha, de forma geral, né? Eu acho que eu tinha entendido um pouquinho diferente antes, mas tá. Nesse caso do parlamentar, ele vai dar mais liberdade para ele. De repente ele entrou num partido e tinha uma legenda e começou a mudar um pouquinho daquilo que ele acredita dentro dos preceitos dele e ele decide mudar. Mas vale a pena ressaltar que essa mudança, né, ele não vai perder desde que tenha anuência do partido. Então, ela é uma flexibilização, ela meio que flexibiliza. Se eu me dou bem, estou bem dentro do meu partido, ele vai permitir que eu saia tranquilamente. Se não, né, aí vai para aquela situação de grave ameaça, que o parlamentar ele vai poder sair, ou, caso contrário, ele não atender esses dois requisitos ali, né? Aí fica naquela regra geral, pode perder o mandato dele. Entendi. Então, é uma lei, ela flexibilizou, mas não flexibilizou tanto, entendeu?
Ainda tem que ter carta de anuência. Isso, tem que ter a carta de anuência, tem que ter a permissão ali, né? E não tendo, tem que... Aí realmente a legislação anteriormente ela já previa outras situações aí de grave ameaça, situações mais críticas que ele poderia sair. Entendi. Doutora, os partidos, não só a questão da fidelidade partidária, mas os partidos também vão passar por uma série de outras mudanças aí nesse processo de mudança da legislação, né? Como é que vai ser isso aí? O que vai ter que ser incorporado? O que pode ser feito a partir de agora? Como é que isso vai acontecer? Bom, como a gente estava falando, eu vou falar aqui especificamente da lei... Deixa eu só pegar o número aqui, tá? Da Lei 14.192. Essa Lei 14.192 é uma lei que visa coibir a violência política feminina. Certo. Então, é uma lei que ela vem para prevenir, vem para reprimir e combater a violência política feminina. E dentro dessa legislação, né, vem lá, um dos artigos, ele determina a mudança que todos os partidos eles precisam adequar aos seus estatutos. Então aí, a partir da promulgação da lei, os partidos eles têm que adequar os seus estatutos em 120 dias, onde eles têm que conter regras bem claras ali, de prevenção, repressão e combate à violência feminina. Então isso aí vai causar aí uma grande mudança, né, aí dentro dos partidos, que eles vão ter que estar adequando aí seus estatutos, né, desde a promulgação da lei, a lei ela é bem nova. Mas 2022 aí é um ano eleitoral, então os partidos eles já têm que começar a trabalhar em cima da adequação dos seus estatutos, né? Até para poder ficar elegíveis para participar das eleições de 2022. Isso aí é um ponto importante, um fator importante aí para os partidos que eles precisam se atentar. Eu acredito que todos já têm o conhecimento dessa lei, né? Dos pontos principais que vem, né? Inclusive vem com pena, né? A legislação, essa lei ela não vem tão branda, né? Ela vem com pena, inclusive, de detenção e multa. Então, assim, para quem cometer, né, crime de violência política, né, contra a mulher. Então, vale a pena para os partidos aí eles já observarem, ler a lei, estudar a lei e fazer a adequação dos seus estatutos. Os que ainda não estão adequados, né? Que pode ser que alguns já estejam. Entendo. Doutora, tem uma outra situação que a nova legislação eleitoral ela permite, que são chamadas federações partidárias. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso funciona? É igual uma coligação? Como é que vai ser? Como é que funciona isso aí? As federações partidárias. Bom, a federação partidária ela vai ter validade a partir de 2022, né? Então, assim, dentro da federação partidária, ela permite a reunião de um ou mais partidos, né? E dentro dessa reunião é importante salientar aqui, né, que ela também vai lá na questão da... Deixa eu só... Gente... do fundo eleitoral. Certo. Perdão, é porque realmente falhou. Tranquilo. Então, a federação ela permite a reunião de um ou mais dois partidos. Se esses partidos, porque o fundo eleitoral, lá na divisão do fundo, ele tem umas regrinhas lá que ele fala 5% tem que ser distribuído, 38%, 40%. Ele está determinando quanto percentual do fundo partidário tem que ser distribuído ali dentro. Certo. E dentro da federação, como é que vai funcionar essa distribuição? Essa distribuição, se teve a reunião de um ou dois mais partidos, então vai ser considerado aquele candidato ali que entrou naquele partido. Até mesmo, né, quando tem a questão dessa mudança. Então, a federação, ela é isso. Certo. Doutora, pontos positivos de forma geral. Pontos positivos, pontos negativos. E no nosso contexto de Amazonas, o que a gente pode esperar dessa mudança? O que isso pode alterar de alguma forma, na sua visão? A legislação, vou começar pelo contexto do Amazonas, né? A lei é uma lei federal, então ela é aplicada, né? É uma lei eleitoral, na verdade. Então, assim, ela é aplicada a todo o país. Independente de estado, ela vai ser aplicada tanto a lei, né, de prevenção de combate à violência feminina aí, e como a mudança, né, na legislação eleitoral para 2022. Então, o Amazonas ele vai ter que se adequar, assim como todos os outros estados do país, né? A questão da legislação. Você falou dos pontos positivos. Isso. Os pontos positivos
Dentro da lei, o combate à violência, a questão de vir também as regras para combater candidaturas laranjas, né, para você buscar deixar o pleito eleitoral, né, de forma mais igualitária, dando direito a todos a participarem ali, concorrerem realmente de forma igualitária, isso eu vejo como um ponto positivo. Ponto negativo hoje em dia, particularmente, ainda não consigo fazer uma avaliação prática para você. Até porque a gente depende muito da eficácia da lei, né? Alguns pontos, por exemplo, dentro da legislação de combate à violência feminina, ele fala ali de punições. Mas como é que vai se enquadrar essa punição? Quem vai punir? Vai se aplicar, vou levar para o Código Penal, vai ser o Código Eleitoral. Então, assim, algumas regras elas precisam, né, ficar um pouquinho mais claras dentro da legislação. No geral é isso. Agora, outros pontos dentro da lei, hoje eu ainda não consigo avaliar assim de forma negativa. Realmente precisaria ver a eficácia e a aplicação dela. Entendo. 2022, né, a gente vai conseguir enxergar de forma mais clara. Bom, nós conversamos então com a doutora Eucilene Rocha. Doutora Eucilene, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Amazonas Uma Entrevista. A casa está sempre de portas abertas e tenha certeza que a gente ainda vai conversar muito mais sobre esse assunto que vai render muito ainda, porque o pleito eleitoral, meus amigos, está bem na nossa porta e a gente precisa ficar bastante atento. Me despeço por aqui, doutora Eucilene, mais uma vez, muito obrigada pela presença. A gente se despede por aqui e até o próximo Amazonas Uma Entrevista. Nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço e até logo. Um abraço e boa tarde.